o hábito de colecionar entre os uberlandenses. O ritmo nordestino e o jeitinho mineiro de fazer música, uma verdadeira profusão. As artes visuais ganham mais um espaço para exposição em Uberlândia. E no Papo Gerais, Roberto Salvador fala sobre o encanto do rádio-teatro. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A música nordestina com uma pitada de ritmo mineiro. Um CD produzido em Uberlândia que valoriza a união entre diferentes culturas. Veja a seguir. Sou cearense, tenho uma origem nordestina, assim, bem fincado na raiz mesmo, no forró. A minha vida inteira cresci ouvindo o trio nordestino, aquela turma toda, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Oswaldinho. Quando eu vim para Uberlândia, já tem 23 anos que eu moro aqui em Uberlândia. Já conheci a turma. Esse aqui, roqueiro, né? O outro que fazia sanfona, que não está com a gente agora, é o Cris Costa, ele bem instrumental, mas eu ficava fascinado com ele tocar sanfona. Por ser mineiro, ele tinha um pezão bem enterrado lá no Nordeste, porque ele curtia muito essa onda do forró mesmo, pé de serra, né? E o nosso amigo Fabinho cantou. O disco ficou com músicas autorais, né? São músicas nossas, principalmente do Cris e do Xande, da Nus. E essa viagem da música instrumental, a gente já curtia muito o Hermeto Pascoal, né? As músicas dele, o Sivuca. E a gente tinha essa interação sem nem saber que nós tínhamos, né? Quando a gente foi começar a sentar para conversar, a gente viu que a gente tinha uma afinidade muito grande. E essa viagem do instrumental fez com que a gente fizesse as nossas músicas autorais, só que depois a gente viu que podia abrir esse leque mais, então ficou bem diferente, porque aí teve contrabaixo, bateria, saxofone, flauta. A gente fala que ficou um forró jazeado, né, pelo instrumental. Então ele cai bem em salas de jazz, não tem como fugir disso. Então sempre que a gente trabalha isso aqui, a gente está pensando justamente em partir instrumental justamente para salas de jazz mesmo. A história do Uai, ele começou lá na casa do Pena Branca. Eu trabalhei uns 7 anos com Pena Branca, com um grupo aqui de Uberlândia. E um dia a gente estava lá e o Cris, estava eu, o Cris e o Rogério Mota na sala, e eles conversando e eu rindo deles dois, porque ele falava, gente, a gente nunca fez uma música junto. E começou, o Rogério, ele gosta muito de chorinho, né, faz muito chorinho. E ele começou a brincar com o tema. E esse negócio foi levado a sério depois. A gente acabou fazendo a música do Ai Sou, que é um tema bem samba, né? Bem chorinho. E com a sanfona. Fazer chorinho com sanfona foi muito legal, hein? A palavra certa do disco foi essa, né? É o que dá o título ao disco, Profusão.
é essa mistura, né? Essa interação de um cara que sai lá do Nordeste e vem para cá, mas eu tinha uma vontade danada de fazer algo diferente quando eu estava aqui trabalhando há muitos anos com música, apesar de eu gostar do que eu fazia, mas eu queria resgatar um pouco da minha identidade, né? E esse encontro, quando surgiu o convite do Cris, esse foi massa, né? Eu já topei assim antes dele estar convidando. O Xande, quando entrou, só cresceu mais a história. Então, um mineiro, eram 2 mineiros, né? E um cearense. Essa mistura deu um baião de 2 aí, de 3, né? Deu um baião de 3 danado. Na realidade, a música, ela não tem fronteira, né? Então, isso aí foi facinho de desmistificar. Matéria cheia de relíquias e curiosidades. Nossa equipe foi em busca dos colecionadores da cidade e encontrou peças únicas e raras. Foi tanta informação que a gente teve que deixar alguns colecionadores para a semana que vem. Confira! Pedra é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol. Isso começou quando eu era criança. Eu acho que todos nós, quando criança, tivemos o hábito de ajuntar. Porque colecionar é um ato de ajuntar coisas, né, objetos, para você guardar. Então, aquilo que te dá afinidade. A noite é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, é o matita pereira, é madeira de ferro. A primeira coleção que eu levei a sério foi a coleção de selos. Eu comecei a filatelia, a colecionar selos, em Piracicaba. Eu devia ter uns 15, 16 anos, lá, um clube filatélico muito bom, quando eu comecei a pegar o gosto por ajuntar selos. Até que eu parti depois do selo, parti para cédulas e moedas. É um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da... O valioso depende da pessoa que precisa, né, que tem. Então, às vezes, eu posso ter uma peça muito valiosa para mim e para o meu neto não servir para nada, né? Mas, realmente, o que eu tenho, assim, não é em termos financeiros, mas de valor, porque acho que todo filatelista quer ter, é o olho de boi, né? E isso, há pouco tempo, eu consegui através da coleção que foi do seu José Maria Malva, que foi um grande incentivador da filatelia em Uberlândia, que criou o nosso clube, né? Então, isso aí, já para mim, eu acho que já foi meu auge, ter o selo Olho de Boi. Das águas de março é o fim da canção. Os selos, o Olho de Boi, são 3, 30, 60 e 90 reais. Então, uma peça dessa é cara. Então, você geralmente vai para leilão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. As cédulas, eu trabalhava no Banco do Brasil, eu era tesoureiro. Então, era comum vir pessoas, colecionadores, e era mais fácil, o acesso não era tão perigoso, né? Pedir para a gente arrumar células diferentes. O que eram células diferentes? Células com defeitos, né? Células com asteriscos, número baixo. Então a gente arrumava, né? Sem despesa nenhuma, arrumava o selo. Isso aí foi me interessando, também falei, é uma coisa bacana. Então eu comecei a me interessar por células do Brasil. Hoje eu tenho uma coleção. Eu achei uma célula da Rússia de 1898. Célula que eu ganhei, então, uma célula muito antiga, né? Tenho célula do Brasil de 1913, que é do Reis. Parece que não, mas em termos de Brasil, por nós sermos mais um país novo, é célula antiga. é o fim do caminho. Colecionar é um hábito primitivo e que acaba passando de geração para geração. No caso do cônsul polonês Jerzy Markiewicz, foi assim que aconteceu. Ele passou os últimos anos de sua vida em Uberlândia e a família Markiewicz cuida com muito carinho da sua coleção. É o dia, é o fim.
paixão dele era voltar para a Polônia, mas nunca foi possível. Então, com isso, o que tinha e era da Polônia, ele trazia. As vodkas, os ícones, as bonecas, as babuchas, as piçancas. É um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto. Todo mundo que chegava na casa dele era uma honra ele oferecer e você ter que aceitar, tá? Para ele era um prazer. Todo mundo que ele conhecia, vamos tomar uma vodka na minha casa. Então o hábito da vodka só se fazia presente com as vodkas. Porque tem vodka aqui, igual aquela do Chopin, são vodkas históricas. Então os presentes que ele tinha o maior prazer de fazer era com as vodkas, porque ele sabia que quem fosse receber, estava recebendo uma parte da história da Polônia. É uma ponta, É um ponto é um pingo, pingando. é uma conta. Tem vodkas que você não acha no mercado brasileiro. A feita com cereja, um teor alcoólico de 50 graus, tem a que vai fabricada com trigo de uma determinada região, você não acha aqui. Tem uma com pimenta, né, coisa que você não acha aqui. Tem aquelas mais tradicionais, né, que é a Zubrowska, que você acha aqui, mas essas outras você não acha. É um peixe, é um gesto. É uma prata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de... Acaba que remete a tudo que ele passou, né? E ao decorrer do tempo, que você vai conhecendo as histórias que ele passou, tudo que remete a ele, a gente guarda com muito, assim, com muito zelo. Eu gostaria que os jovens, né, as crianças, se interessassem pelo colecionismo. Nós temos em Uberlândia, aproveitando a oportunidade, o Clube Filatélico Numismático Uberlândia. Está completando esse ano 47 anos de existência. Nosso clube é aberto a todos os amantes do colecionismo, independente de ser sócio ou não. Então nós gostaríamos que todos que tivessem interesse, né, pelo colecionismo comparecessem em nossas reuniões. Tratos e Retratos, a primeira exposição de mais um espaço destinado às artes visuais na cidade. Gestos, expressões e emoções na Loft da Imagem. Confira! Eu trabalho com fotografia desde 1999, nos meus projetos de artes e tal. E daí quando eu construí aqui, que era um ateliê, eu assim, sempre pensei num lugar de trocas. Sempre um lugar assim para eu poder dar meus cursos e também trabalhar. E daí surgiu essa coisa, esse nome, Loft da Imagem, que é esse lugar da imagem, não importa ela ser da fotografia, da filmagem, da pintura, do desenho, né? E surgiu desse desejo mesmo de estar com as pessoas. E agora, em junho, eu realmente abri, fiz a inauguração. E essa exposição, Tratos e Retratos, é uma exposição assim, que marca mesmo a inauguração do estúdio. Tratos e Retratos, de pensar o próprio retrato, porque é um estúdio de retrato, né? E como é que as outras pessoas olham também os retratos, como eles estão pensando. Então eu peguei pessoas bem próximas mesmo, realmente foram amigos mais próximos, né? Pessoas também que eu queria me aproximar mais, como o Mauro Marques, que é uma pessoa que, assim, que ele não era tão próximo, mas assim, eu queria trazer ele mais próximo também. E foi assim, meio que, olha, eu estou pensando em Tratos e Retratos, quero saber o que vocês estão pensando sobre Tratos e Retratos. Então, assim, eu convidei a Selma, o Jorge, o Mauro Marques e o André Reis, que tem um olhar que é muito mais para a paisagem e para o animal, né? O Jorge, que tem um olhar muito para a paisagem, que eu acabei direcionando assim, no sentido, olha, dá um jeitinho que você tem, material que eu sei que você tem. Então foi esse perfil, assim. Quando a Cíntia falou, né, o nome da exposição, né, o tema, né, que era Tratos e Retratos, na hora eu lembrei de umas fotos que eu fiz no início da Congada desse ano, né, lá na parte da manhã, bem de manhã, eu entrei na igreja, né, Nossa Senhora do Rosário, e lá tinha umas pessoas rezando, né, e eu me posicionei bem. Fotografia tem que estar na hora certa, no lugar certo, né, então, coincidentemente, eu fui para um cantinho da igreja, né, com a luz boa, né,
E lá eu peguei umas pessoas rezando, né? Então ficou realmente um bom retrato, né? Já tem algumas pessoas já querendo fazer exposição. Eu não tenho nada fechado, assim, vai ser exposição de todo mês, ou vai ser só 15 dias. Então, assim, vai ser de acordo com o tipo da exposição, com o tipo da pessoa também, com o estilo. E nessa questão de tempo, vai ficar 2 meses, 3 meses, mas eu acho que vai ter uma rotação mesmo, assim, vai circular, né, essa produção, que para mim é muito importante, para as pessoas que trabalham com fotografia, é importante para elas também. Um espaço é bom para todo mundo, não é só para o artista, sabe? Porque quem gosta de fotografia, né, muitas vezes nem fotografa, então ele tem onde curtir as imagens, né? E para o artista também é muito bom, porque todo mundo, eu falo, né, que a fotografia é para compartilhar, sabe? Eu gosto de compartilhar minhas fotos, né? Olá! Este nosso Papo Gerais de hoje vai trazer informações sobre um meio que foi fundamental, continua sendo e ainda vai persistir por muito tempo, o rádio. O nosso entrevistado é Roberto Salvador, que escreveu um livro sobre a origem do rádio no Brasil e sobre passagens interessantes dessa mídia tão popular. Roberto, você escreveu e está lançando um livro sobre o radioteatro. Exato, chama-se A Era do Radioteatro. E ele começa quando? O radioteatro, quer dizer, o livro é só sobre radioteatro, não é sobre rádio de um modo geral. Porque outros autores já se ocuparam disso. O meu livro fala especificamente do radioteatro. Então ele começa nos anos 30, porque o radioteatro, que chamavam na época de teatro cego, já se entende por quê, né? O teatro cego tinha a possibilidade de levar para os ouvintes as emoções do teatro, né, das peças de teatro, ouvintes esses que não tinham a mínima possibilidade de ir a um teatro. Então, o radioteatro começa com o teatro cego, que foi se enriquecendo cada vez mais com a introdução de efeitos sonoros, da participação da música, com a formação de atores específicos para o radioteatro, e foi, na verdade, o radioteatro a grande locomotiva que puxou o rádio, respondendo a tua pergunta, Celso, dos anos 30. E qual que é a diferença entre radioteatro e radionovela? Boa pergunta. É o seguinte, eu gosto de explicar que é o seguinte, radioteatro é tudo. Radioteatro é tudo. A radionovela é uma vertente, é uma especialização do radioteatro. Por exemplo, o que é uma radionovela? A radionovela é, como diz, vem de novela, né? Um novelo, uma história que vai se desenrolando em capítulos, tá? Um capítulo é um gancho para o capítulo seguinte, vai assim, vai assim. Já o radioteatro é uma história completa, pode ser um programa humorístico, um programa de esquetes, tudo é radioteatro. Roberto, mas aqui eu estou falando, puxando para o lado de Uberlândia, que eu me lembro que nós tivemos aqui radionovela na década de 50, né? E elas eram ao vivo. Sempre tudo ao vivo. Era ao vivo pelo seguinte, Celso, porque, aliás, eu tenho conhecimento disso, quando eu escrevi meu livro, eu fiz muitas pesquisas e verifiquei que no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, já se fazia radioteatro. Era tudo ao vivo. Por quê? Naquela época, os processos de gravação eram até bons, até a qualidade era legal, eram discos de acetato, eu tenho até um em casa, era gravado ali. Só que o gravador era do tamanho de uma máquina de lavar roupa, precisava 2 homens para suspender. Então gravava num disco de 15 polegadas de acetato e os programas eram gravados ali. Então os programas eles eram gravados durante a emissão. E depois, então, eles serviam de laboratório. Eu trabalhei na Rádio Nacional quando menino,
e dos anos 50, os programas eram todos gravados. A Nacional tinha um capricho especial. Então, o que ela fazia? Gravava o programa conforme ia ao ar. Quando terminava o programa, ou no dia seguinte, reunia a equipe toda, botava lá e reproduzia aquele disco, que era em 33 rotações por minuto, um programa gravava 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro. E aí eles ouviam aquilo como um laboratório. Olha aqui, a música ficou em fundo, ficou alta demais, isso aqui, esse microfone não estava bem localizado. Se o programa utilizava orquestra, as cordas estão altas demais, a percussão, aquilo tudo era um laboratório. E esses programas todos hoje fazem parte de museus. E foi nesses museus que eu fui me abastecer para escrever o meu livro. Tem até uma cena que eu até contei contigo no programa do Jô, que vou contar aqui de novo para vocês. Tinha uma cena de um programa policial, As Aventuras do Sombra. Era um programa policial que ia ao ar às 10h30 da noite, toda terça-feira. O Sombra era um detetive. Essa série foi tirada do rádio Americanos, chamado Shadows. Então, era um detetive que desvendava os crimes, porque ele tinha também a capacidade de ficar invisível. Agora, vocês imaginem o que é fazer um cara ficar invisível no rádio. Era complicado. Olha a criatividade. O ator, que se chamava Sancler Lopes, um grande ator, ele quando estava visível, né, como nós vamos chamar, visível, era a voz natural dele. Quando ele se tornava invisível, a voz dele, ele fazia uma voz cavernosa, né, que eu vou tentar reproduzir. Ele dizia uma frase assim: quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Aquela voz. Aí botava um eco, né? Vou fazer bacana. Bom, teve uma cena em que o mocinho, que era o Sombra, contracenava com um bandido. Uma luta, essa tal luta, essa briga. E o bandido ia dar um tiro no Sombra. O Sombra estava visível. Aí o bandido diz assim: eu vou te matar com este revólver, bandido, eu vou te matar com este revólver. Porque rádio, você sabe disso, você tem que dizer pro ouvinte o que é. Eu vou te matar com este revólver, que é pro ouvinte, né, sacar. A televisão não mostra, né? Eu vou te matar com este revólver. Aí os contra-regra falhou, ele deu a martelada, mas o tiro não saiu. A pólvora, talvez o ar-condicionado, sei lá o quê, o tiro não falhou. Aí o ator, muito experiente, que era o Floriano Faisal, para salvar a cena, diz assim: o meu revólver falhou, ainda bem que eu tenho esta faca, tome! Pá! Aí sai o tiro. Quer dizer, aí o cara conseguiu dar o tiro, né? Pô, coisas, né, aconteciam, né? Tudo ao vivo, né? Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar no próximo programa com a nossa conversa aqui com Roberto Salvador. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.